você, eu vou fazer uma prece para que os bons espíritos não só te inspirem, mas inspirem a todos nós, que possam nos ajudar, porque realmente é um tema complicado, né? Nós vamos falar de determinismo, livre-arbítrio, fatalismo. Não são coisas tão fáceis de conversar. Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus por esse local tranquilo, um local com boas vibrações, onde a gente vai poder deixar as nossas vicissitudes, nossos afazeres, nossos probleminhas do dia a dia um pouquinho do lado de fora. Afinal de contas, puxa vida, a gente está falando de 45 minutos, no máximo 1 hora que a gente vai estar aqui. Então que a gente possa estar aqui realmente de espírito e alma, para que a gente possa realmente abrir um pouco o nosso pensamento, para que esses bons irmãos da esfera espiritual que nos acompanham, que estão aqui junto de nós, possam nos inspirar, possam nos intuir, possam nos trazer aquele refrigério na alma, no coração, possam realmente permitir com que a gente possa receber essas boas vibrações que vêm do alto, que muitas vezes traz para nós esse refrigério no coração, muitas vezes traz para nós essa informação tão importante de como a gente deve conduzir a nossa vida, como a gente deve mudar as causas que nos trouxeram muitas vezes a uma casa como essa, uma casa de cura. Onde eu posso trabalhar Jesus, onde eu posso trabalhar Deus, na minha reforma íntima, nas mudanças dos meus hábitos, esses hábitos que de tanto em tanto tempo repetidos me trouxeram até aqui. Que os bons espíritos então possam nos aclarar os nossos pensamentos, abrir o nosso coração. E assim, agradecidos, vamos iniciar os nossos trabalhos de estudo da tarde de hoje com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Meu irmão Francesco, que os bons espíritos possam nos inspirar, uma boa palestra para todos nós. E obrigado pelo momento. Tudo certo. Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui de volta para a missão de hoje, que é falar da lei de liberdade, que é da parte do livro dos Espíritos, né? Estamos abordando o livro dos Espíritos aqui, né? Todas as semanas nós vemos o Evangelho, né? Todos os sábados temos o Evangelho, mas uma vez por mês nós falamos das leis morais. Então, em janeiro nós estaremos começando de novo esse livro, as leis morais novamente, partindo do primeiro capítulo. Este ano aqui nós estamos encerrando no próximo mês, e essa é a penúltima palestra que nós estamos trazendo para vocês sobre leis morais. As leis morais são muito importantes para nós. Primeiro que estão no livro dos Espíritos, né? Esse livro aqui, Livro dos Espíritos. Tá? E o livro que nós estudamos costumeiramente é o Evangelho. Né? Então nós trazemos sempre um capítulo das leis morais para que vocês vão se familiarizando com os nossos estudos espíritas, né? E as leis morais são muito importantes para nós que somos espíritas. Por quê? É como se fosse uma universidade do espiritismo. É o manual de evolução do espírito aqui na Terra. As leis as leis morais. Então, é muito importante para nós que conheçamos todos esses capítulos e prestemos muita atenção neles, porque se a gente seguir tudo que está ali, se a gente aprender tudo que está ali e praticarmos tudo que está ali, com certeza nós seremos 100% melhor que nós somos hoje. Porque são muitas coisas para aprender em uma vida só, né, como o Edu falou. A única certeza que nós temos aqui é que nós não vamos viver para sempre e que vamos morrer um dia, né? Então o Francesco vai voltar aqui? Vai voltar, lógico, o Francesco vai voltar um dia, mas não com o nome de Francesco e nem com essa cara aqui, vai ser com outra, em outro lugar e com outro nome, porque o Espírito, ele é imortal.
Esse é o conceito do Espiritismo. Tá? O Espírito é imortal. Então, o que é que nós levamos dessa vida aqui? Nós levamos tudo o que nós aprendemos. Não adianta você acumular ouro, não adianta você acumular mansões, não adianta você acumular carros, porque eles vão ficar aqui. O caixão não tem gaveta, a gente coloca nada lá, porque não vai levar nada mesmo. E se levar, fica lá, onde está, na terra. O que é material fica aqui no mundo material. E o que é aprendizado fica dentro da nossa consciência, que é a sede do nosso espírito. E nós levamos esses conhecimentos para a próxima vida. Muitas pessoas têm visto aí na internet um monte de filmes passando, crianças tocando piano, crianças falando do espírito, de coisas que a gente não vê normalmente falando. Bom, primeiro, isso já é normal, né? Essas crianças que estão chegando aí, nós somos, comparado com eles, 1.0, eles são 9.0, vão sentindo o drama, né? Então estão vindo com tudo aí, com uma consciência maior do que eles aprenderam nas outras vidas, enquanto que nós ainda temos que depurar essa coisa toda. Nós temos que viver várias existências para chegar no ponto em que eles estão chegando aqui para nós hoje. Então é muita evolução. Estão vindo aí para trazer luz para nós. E nós precisamos acender a nossa, né? Cada vez mais. Então é isso. A lei de liberdade que nós vamos ver hoje. Está lá o resumo dentro das leis morais. É mais uma oriunda do desdobramento em 10 partes da lei divina ou natural. E isso está lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, página 825 a 872, capítulo, né? Capítulo 10, questões 825 a 872. Gente, 5 brancos. Eu vou chamar os brancos por aquele número ali. Vocês prestem atenção, tá bom? Obrigado, desculpa. 5 brancos não está aqui. Muito bem. Registraram a mensagem aí para não ficar perdido aí. Tá? Vamos lá então. Então, começando com a nossa liberdade natural. Né? Lembrando, no caso, como está na tela ali, que as leis morais compreendem as relações do homem com seus semelhantes e com Deus, contêm as regras da vida do corpo e da alma, estão escritas na nossa consciência, só podem ser verdadeiramente compreendidas pelos homens de bem, que as praticam. Não competem entre si, quer dizer, não há disputa entre essas leis. Essas leis são todas complementares. Cada uma delas que nós aprendemos complementa a próxima que virá. Então, é um aprendizado progressivo. O que estamos vendo é fundamental reforçar que essas leis divinas não competem umas com as outras, conforme nós citamos. Ao contrário, elas se somam. Se desrespeitarmos uma lei, as outras também serão indiretamente desrespeitadas, porque elas são solidárias, interdependentes. Então, tudo está ligado com tudo. A primeira pergunta que nós recebemos na questão de liberdade natural é a 825. Haverá no mundo posições em que o homem pode jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Os espíritos responderam: não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Isso nos lembra o seguinte, a lei da sociedade. O homem não veio para viver sozinho, não veio para viver solitário, ele veio para viver em sociedade. Porque somente em sociedade ele pode progredir. Por quê? Porque a gente tem que aprender uns com os outros. Eu sei mais, você sabe mais do que eu, ele sabe menos, e cada um vai aprendendo um pouco com cada um, até que a gente consiga aprender o suficiente para aquela encarnação que nós vamos viver. E assim nós vamos seguindo para o próximo passo, que é a próxima encarnação. Na próxima encarnação, nós temos outras tarefas a aprender. Teremos lá outras coisas para aprender. Se nessa que nós desenvolvemos o amor, na
Na outra nós vamos ter que aprender a desenvolver a caridade, que é uma outra forma de amor. Então, todas essas leis, elas vão nos compelindo para esse movimento, né? Um movimento ascensional. Então, isso é o que nós vamos ver hoje: liberdade natural, escravidão, liberdade de pensamento, liberdade de consciência, livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento do futuro. O último, que é o oitavo, né, Eduardo, será desbastado numa outra reunião, né? Resumo teórico do móvel das ações humanas. Então, isso aí tem muita informação importante. Não percam essa exposição desse último capítulo, que não será hoje. Então, vamos para o primeiro, que é a liberdade natural, a qual nós estávamos falando. Nossas reflexões terão início com um texto do benfeitor espiritual Emmanuel, intitulado Livres, mas Responsáveis. Está lá naquele livro, Encontro Marcado. Não dá para ver daí, né? Mas está aqui na tela, aqui, ó. Publicado no livro Encontro Marcado, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Então, o que quer dizer livres, mas responsáveis? Quer dizer isso: a quem nos pergunte se a criatura humana é livre, responderemos afirmativamente. Acrescentemos, porém, que o homem é livre, mas responsável e pode realizar o que deseja, mas estará ligado inevitavelmente ao fruto de suas próprias ações. Para esclarecer o assunto, tanto quanto possível, examinamos em resumo alguns dos setores de sementeira e colheita, ou melhor, de livre-arbítrio e destino, em que o espírito encarnado transita no mundo. Não esqueçamos ali, o homem é livre, mas responsável, e pode realizar o que deseja, mas estará ligado inevitavelmente ao fruto de suas próprias ações. Ou seja, somos responsáveis por todas as nossas ações, sejam elas voluntárias ou involuntárias. Tudo que envolve o próximo é nossa responsabilidade. Então não tem como você falar assim: ah, mas foi sem querer. Foi sem querer, mas você fez. Então, tem uma série de coisas que você pode fazer para se redimir. Primeiro é pedir desculpas, segundo é pedir perdão, e a terceira é um ato compensatório. Se você provocou um prejuízo para aquela pessoa, você tem que reparar esse prejuízo. Ok? Posse. O homem é livre para reter quaisquer posses que as legislações terrestres lhe facultem, de acordo com a sua diligência na ação ou seu direito transitório, e será considerado mordomo respeitável pelas forças superiores da vida, se as utiliza a benefício de todos, mas se abusa delas, criando a penúria dos semelhantes, de modo a favorecer os próprios excessos, encontrará nas consequências disso a fieira das provações, com que aprenderá a acender em si mesmo a luz da abnegação. Então, vocês estão vendo ali, ó, que se você comete algum ato que seja abusivo, você tem que compensar esse ato abusivo. Está dizendo ali, você tem que aprender a acender a luz em si mesmo, na luz da abnegação. Ou seja, se entregando, sem cobrar nada de ninguém, né, compensando o ato que você provocou, né, o prejuízo que você provocou na outra pessoa. Somos todos responsáveis o tempo todo. Nós somos livres, claro que nós somos. Nós temos o livre-arbítrio? Claro que nós temos. Nós podemos fazer o que quisermos, só que existem limites para isso. Eu posso fazer o que eu quiser, mas até onde vai a minha liberdade? Então é isso que nós vamos aprender. Negócio. O homem é livre para efetuar as transações que lhe apraza e granjeará o título de benfeitor. Se procura comerciar com real proveito de clientela que lhe é própria, mas se arrasa a economia dos outros, com o fim de auferir lucros desnecessários, com prejuízo evidente do próximo, encontrará nas consequências disso a fieira de provações com que aprenderá a acender em si mesmo a luz da retidão.
todo passo que a gente der, nós vamos ter sempre que compensar o nosso erro. Então está ali. Se nós cometemos um abuso e roubamos algo que não nos pertencia de forma abusiva, nós teremos que compensar esse ato. Senão, algo será retirado de nós. No futuro, pode não ser no futuro imediato, mas será retirado, com certeza. Porque nós contraímos uma dívida. Nós não estamos falando aqui do plano material, estamos sempre falando do plano espiritual. Então, nós temos que ter a consciência disso, que tudo que a gente movimenta no mundo material tem uma implicação no mundo espiritual. É isso. Se nós trabalhamos para a paz, para a concórdia, para a harmonia, então está tudo de acordo com as leis universais. Agora, se nós trabalhamos em contraposição, então tudo isso um dia nós teremos que compensar. Todos esses aproveitadores que a gente vê por aí, passando a mão no dinheiro, se aproveitando, comprando mansões, carros, etc. Esses um dia terão que prestar contas dessas coisas, porque isso faz parte das leis universais. Então não tem jeito, um dia vai ter que devolver, de uma forma ou de outra. Está escrito ali, está em amarelo. Bom, o homem é livre para abraçar as tarefas a que se afeiçoe e será honorificado por ser areio do progresso se contribui na construção da felicidade geral. Mas se malversa o dom de empreender e agir, esposando atividades perturbadoras e infelizes para gratificar os seus interesses menos dignos, encontrará nas consequências disso a fieira de provações com que aprenderá a acender em si mesmo a luz do serviço aos semelhantes. Então, vocês podem ver que a cada passo nós vamos encontrando uma série de coisas que às vezes a gente faz até mesmo no dia a dia, sem se importar com aquilo. E que no final nós percebemos que rompemos com algumas leis naturais. E elas não serão cobradas mais à frente. Então é isso, o homem é livre para abraçar as tarefas a que se afeiçoe e será honorificado, ou seja, será gratificado. Mas desde que isso seja feito com um espírito de construtividade, né? Que a gente faça aquilo para o bem do próximo, não para o nosso próprio benefício, mas para o bem do próximo sempre. Então a gente tem que considerar em todos os nossos atos esses detalhes, né? Sei que é difícil, é claro que é. A gente não aprende isso em um minuto. A gente às vezes leva a vida inteira para desenvolver só um desses itens aí. Então, por quê? Porque nós não fomos educados espiritualmente, gente. Somos educados no mundo material para o mundo material. Então, tudo que nós visamos é sempre aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós podemos tocar. Mas nunca o que está no plano espiritual. A gente nunca pensa nas consequências. Mas isso é uma deficiência da nossa educação. E isso é o que nós estamos aprendendo aqui. Que nunca é tarde para nada. Nunca é tarde para nada. A gente pode aprender tudo que a gente quiser. Pode praticar tudo que a gente quiser, obedecendo às regras. Então está aí, sexo. O homem é livre para dar às suas energias e impulsos sexuais a direção que preferir, e será estimado por veículos de bênçãos quando os emprega na proteção sadia do lar, na formação da família, seja na paternidade ou na maternidade, com o dever cumprido ou ainda na sustentação das obras de arte e cultura, benemerência e elevação do espírito. Mas, se para lisonjear os próprios sentidos, ou seja, para seu próprio prazer, transforma os recursos genésicos em dor e desequilíbrio, angústia ou desesperação para os semelhantes, pela injúria aos sentimentos alheios, ou pela deslealdade e desrespeito nos compromissos e ajustes afetivos, depois de havê-los proposto ou aceitado, encontrará nas consequências disso a fieira de provações
com que aprenderá a acender em si mesmo a luz do amor puro. Então, o que nós estamos vendo aí? Olha o que é importante ali. Se nós assumirmos um compromisso de fazer alguma coisa, e essa coisa era para o benefício de outras pessoas que estão envolvidas em nossa existência, nós temos a obrigação de cumprir esse compromisso. Porque o compromisso é um dever assumido. Então a gente não pode ficar chutando para trás responsabilidades que nós assumimos. A gente não pode agir dessa maneira. Então o sexo está sendo considerado ali como uma obrigação, como um dever, né, no caso, e como um ato construtivo. Não só para o nosso próprio prazer. Porque tudo que era só para nós é um ato egoísta. Nós estaremos sendo egoístas se considerarmos somente os nossos desejos e as nossas vontades, né? Mais uma vez, o homem é livre até mesmo para receber ou recusar a existência, mas recolherá invariavelmente os bens ou os males que decorram de sua atitude, perante as concessões da bondade divina. Todos somos livres para desejar, escolher, fazer e obter, mas todos somos também constrangidos a entrar nos resultados de nossas próprias obras. Então está aí. Mais uma vez, somos livres para fazer o que quisermos, escolhermos o que quisermos. Então está ali no quadrinho. Tudo que você semeia, cedo ou tarde terá que colher. A vida é um plantio. Escolha sementes com sabedoria. Então está aí. Mais responsabilidades. Porque se nós escolhemos plantar alguma coisa, nós temos que ter a responsabilidade por aquilo que estamos fazendo. A colheita, o plantio, ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então você planta se você quiser. Se você plantar, você vai ser obrigado a colher o que você plantar. Não adianta você plantar abacate e querer colher goiaba. Não vai acontecer. Tá? Então tudo isso daí não é fatalismo. São as leis que estão em andamento. A gente coloca as leis em andamento a partir dos nossos atos. E também a partir também das nossas negações também. Se a gente se negar a contribuir para que algo positivo aconteça, nós também estamos incorrendo em erro. Porque se nós sabemos fazer alguma coisa direito, se nós sabemos que aquilo é errado e nós estamos permitindo que aconteça, então é nossa responsabilidade também. Para todos aqueles que aprendem alguma coisa, que sabem alguma coisa, precisam saber que tudo que nós aprendemos aumenta a nossa responsabilidade, aumenta os nossos deveres para com o próximo, sempre. Porque tudo incide nos outros também, nós não estamos sozinhos. Quando fazemos alguma coisa, temos que pensar ao nosso redor. Quem vai ser atingido pelos nossos atos? Porque às vezes nós estamos fazendo uma coisa, nós estamos imaginando que é boa, mas o nosso discernimento não está nos esclarecendo, não está nos dizendo que aquilo é errado fazer naquele momento. Pode ser certo em uma outra ocasião, mas aquele momento é errado, porque não é o momento certo. Então tudo isso nós precisamos de exercer o nosso livre-arbítrio. Cabe à doutrina espírita explicar que os princípios da justiça eterna em todo o universo não funcionam simplesmente à base de paraísos e infernos, castigos e privilégios de ordem exterior, mas, acima de tudo, através do Instituto da Reencarnação, em nós, conosco, junto de nós e por nós. Por isso que isso está sendo dito aí. Que se você fez, aconteceu nessa encarnação aqui, o BO segue aberto. Na próxima encarnação, você vai ser obrigado a prestar contas do que você fez de errado. Você vai ser obrigado a corrigir o que você fez de errado.
Então, a gente não pode fazer alguma coisa errada e falar, bom, isso já passou, estou livre. Não, você não está livre. Você não está livre porque você mesmo se condenou. Você cometeu um erro e não corrigiu o seu erro, sabendo que poderia ter corrigido, poderia ter resolvido o problema, mas não resolveu. Então, na próxima, será uma das tarefas que você trará para a sua próxima vida, para poder resolver. Por isso está sendo dito ali, ó, através do Instituto da Reencarnação, em nós, conosco, junto de nós e por nós. Ou seja, em qualquer situação. Então nós não estamos livres. A liberdade, então, ela é relativa mesmo. Tá? E temos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? João 8:32. Foi por isso que Jesus, compreendendo que não existe direito sem obrigação, e nem equilíbrio sem consciência tranquila, nos afirmou claramente: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Mas todos somos livres para agir, realizar o bem no limite de nossas forças, ou praticar o mal, é uma escolha que fazemos. Não fazer uma escolha pelo bem já é uma ação fruto do nosso livre-arbítrio. A liberdade natural. Haverá no mundo posições em que o homem possa gabar-se de gozar de absoluta liberdade? Não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes, como falamos no início. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Nasce do eremita no deserto, lá não tem ninguém. Então, total liberdade para mim. Eu posso pular, gritar, falar o que eu quiser, ninguém vai me ouvir. Não vou prejudicar ninguém lá. Só estou eu sozinho lá e eu não tenho com quem conversar. E me fala uma coisa, como é que eu vou evoluir se eu estiver lá no deserto, sem conversar com ninguém, sem interagir com outras pessoas? Eu não vou evoluir, eu vou ficar parado. Então está aí. Mas no eremita no deserto, desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que eles cumprem respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Já mudou tudo. Uma pessoa do nosso lado já muda tudo. Já não somos mais livres totalmente. Já não podemos fazer mais o que nós desejaríamos fazer. Já temos que respeitar a liberdade do outro, porque nós temos outro ao nosso lado. Então, são duas pessoas, cada uma com um pensamento diferente, cada uma com hábitos diferentes, cada uma com educação diferente e com missões diferentes às vezes. Então, a partir daí nós temos que respeitar o próximo já. Então, até onde vai a nossa liberdade? A nossa liberdade vai até onde começa a do próximo. Questão 828. Como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costuma exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? Eis aí uma questão importante, né? Porque às vezes na rua nós somos de um jeito, em casa nós somos de outro. Nosso comportamento é totalmente diferente. Então, está aí, ó, uma chamada para a nossa consciência aí. Temos que vigiar os nossos pensamentos e melhor ainda as nossas ações. A resposta é essa aqui. Eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando não representam calculadamente uma comédia, sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não as fazem assim. Lógico, a gente nunca faz tudo como tem que fazer, né? A gente está sempre fazendo uma coisa errada, mas faz parte do nosso aprendizado. Nós temos que ter a humildade de reconhecer que não somos perfeitos, que nós estamos aqui aprendendo, estamos aqui para aprender. Então, cada coisa que a gente aprende, cada coisa que a gente corrige, é um mérito para nós, porque é mais um passo à frente que nós estamos dando.
Mais um minutinho na nossa evolução. A 828A, ser-lhes-ão na outra vida levados em conta os princípios que professaram neste mundo. Quanto mais inteligência tem um homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é de o não aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. Então está aí, mais uma vez, a gente lembra que aquele que sabe mais, tem a obrigação de corrigir os seus atos e de não errar. E venha o arremate aí, de verdade vos digo, que o homem simples, aquele que é simples, que não tem prepotência, que não tem nenhuma prerrogativa, né? Esse é um homem mais adiantado na linha da evolução, porque ele não pretende ser o que não é. Escravidão. Bom, nesse tópico aqui, a gente tem que lembrar que nesse país aqui, há mais ou menos 2 séculos, né, quase 2 séculos, nós tivemos escravidão. Né? A escravidão terminou no dia, foi 8 de maio, né? 13 de maio, né? 13 de maio de 1888, quando foi assinada a Lei Áurea. Né? Até então, o Brasil era um dos últimos países a abolir a escravatura. Já tinha 1 ou 2 países, né? Mas eram países pequenos, né? Não tinham tanta significância no contexto geral da humanidade. Mas nós tínhamos, porque era um país grande, em desenvolvimento, e muitos países lá na Europa já tinham substituído a mão escrava por mão mecanizada. Já tinha começado a Revolução Industrial no século anterior, no século XVIII, né? E a mão de obra já estava sendo, a mão de obra escrava estava sendo substituída pela mão de obra voluntária, pela mão de obra do trabalhador, né? E isso mudou profundamente a sociedade. O Brasil ainda caminhava no passado, ainda, né? Com relação a isso. Mas daí para frente, as coisas vieram evoluindo, né? Nós mudamos politicamente, nós mudamos socialmente, muitas leis vieram sendo criadas para poder, como é que se fala, acomodar essas pessoas que saíram da escravidão. A sociedade foi mudando em função disso daí. Aqueles que eram escravos começaram a vir para as cidades, porque já não tinham mais meio de subsistência na lavoura, e as cidades foram crescendo, e eles foram aprendendo outras profissões, foram desenvolvendo e foram saindo dessa linha da escravidão, foram perdendo esses hábitos. Ainda a gente vê muitos resquícios disso, vê como isso marca profundamente os nossos espíritos. Como isso marcou profundamente os espíritos que viveram naquela época, nesse estado de escravidão. Nós temos também que destacar o seguinte, que todos os países da Europa também praticaram a escravidão em larga escala. Não foi só aqui nas Américas, tá? O que nós fizemos aqui foi apenas um reflexo daquilo que nós recebemos de lá, que foi aplicado aqui como uma solução para o nosso desenvolvimento, que eles usaram lá também. Mas isso ainda continua existindo, de uma forma ou de outra, tá? Mas aquela escravidão radical mesmo, esta não existe mais. Então vamos aqui apreciar algumas coisas. Qualquer lei humana que estabeleça a escravidão é contrária à natureza. É abuso da força que vai desaparecendo com o progresso físico e moral do homem. Deixa eu tomar um pouquinho. Opa! Esqueci que tinha o degrau. Ficou?
bem mesmo. Tudo bem, sem problema. Então, é abuso da força que vai desaparecendo com o progresso físico e moral do homem. Como a gente falou, a escravidão terminou, mas não terminaram ainda aqueles resquícios da escravidão. Aquilo ficou impregnado na alma daqueles que foram escravos. Eles desapareceram? Desapareceram. Eles estão aí na sociedade, sobrevivem. Esses que foram escravos sobrevivem, mas ainda dentro dos espíritos deles, ainda existe essa forma de revolta por terem passado pela escravidão, que é uma forma desagradável, né? Depreciada, né? de se viver. Né? E temos que reconhecer também que, na realidade, existia um plano para abolir essa escravatura e que previa que esses trabalhadores da lavoura, que eram escravos, deveriam ser encaminhados para um outro setor da economia para poder servir de mão de obra útil. E eles teriam uma compensação financeira para isso. Mas isso não aconteceu, porque veio a República, derrubou a monarquia, e a monarquia não pôde concluir o plano de libertação desses escravos. E eles ficaram com esse problema. Mas hoje nós estamos quase superando esse problema, que foi uma mancha que atrasou demais o nosso desenvolvimento espiritual. Né? Isso foi uma carga que nós tivemos que carregar, e ainda temos que carregar até hoje, porque isso não foi ainda eliminado dessa mancha espiritual que nós carregamos. Isso não foi limpo ainda do nosso destino como nação. Enquanto nós não nos livrarmos disso, compensarmos tudo isso, nós não teremos ainda a prosperidade absoluta. Para vocês verem como um ato como esse destrói um futuro promissor. Nós temos a questão 830, que ali retrata uma punição no período de escravidão. Então, quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censurados os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com o uso que lhes parece natural. Vamos ver a resposta para isso. O mal é sempre o mal, e não há sofisma, ou seja, mentira que faça que se torne boa uma ação má. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Então, tanto de um lado como do outro, existe uma responsabilidade, né? E existe um processo de desenvolvimento que as consciências estão trabalhando. Tanto o lado que é escravizado, como o lado que está escravizando, são duas consciências que estão sendo trabalhadas para um futuro progresso. Então, isso não foi em vão, isso foi necessário naquele momento. Foi necessário. Nós passamos por uma vergonha? Passamos. Nós, hoje, temos a obrigação de compensar tudo isso que nós fizemos. Então, aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Como eu estou falando, tendo-se a escravidão introduzida nos costumes de certos povos, possível se tornou que, de boa fé, o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, desde que mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecidas pelas luzes do cristianismo, sua razão mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus. Nenhuma desculpa mais ele tem. Então está aí, a partir do momento que o espírito se desenvolve e consegue compreender que aquilo é injusto, que aquilo não é certo, ele passa a eliminar aquilo que na realidade era um erro. Mas este é o momento da correção, chega o momento da correção. E nós temos que reparar os nossos erros, tanto que a gente já falou de tudo isso, tudo que nós fizemos de errado, nós temos que reparar, de uma forma ou de outra. Então aí é o que está implícito aí. A liberdade de pensamento, voltamos a ela de novo. Vamos lá. A questão 833
Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de absoluta liberdade? Vamos ver aqui o que responderam para nós. No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias, ou seja, não há como a gente pôr rédeas no pensamento. Pode-se meter o voo, porém não aniquilar. Já perceberam como é difícil a gente controlar o pensamento? A gente sabe que está pensando errado, mas quando a gente faz o esforço para parar de pensar errado, a gente sempre luta com esse pensamento e às vezes a gente sai derrotado, né? Porque aquilo continua voltando na mente da gente, insistindo na mente da gente, e a gente não consegue vencer esse pensamento errôneo e obsessivo. Mas, está dizendo ali que nós temos ilimitada liberdade, só que nós precisamos aprender a controlar essa liberdade. É isso, controlar a nossa liberdade. A gente aprende isso de hoje para amanhã? De jeito nenhum, gente. A gente não muda os hábitos de um minuto para o outro. A gente tem uma vida pela frente. E é nessa vida que a gente vai corrigir. Hoje eu errei, já percebi que eu ofendi o outro ali, que eu ofendi o outro ali. Então, eu vou corrigir, para não acontecer mais isso. E quando eu cair de novo naquela situação, eu falei, opa, peraí, né? Não vou entrar de novo nesse erro. Não vou cometer o mesmo erro de novo. Então é isso que essa questão está nos dizendo ali. Nós temos liberdade o tempo todo para fazer o que quisermos, mas temos responsabilidades. Então a 834, ela coloca lá o questionamento: é responsável o homem pelo seu pensamento? Então está lá, olha, perante Deus é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve, segundo a sua justiça. E como é que é? Como é que funciona a justiça de Deus no ponto de vista espiritual? Funciona assim: Deus não pune ninguém. Deus não é o Deus de Moisés, aquele que mandava matar, que mandava punir. Não. A lei de Deus está na nossa consciência. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Sabemos ou não sabemos? Você não sabe que se der um chute na pessoa da frente, ele está errado? Você não sabe se você roubar o dinheiro da pessoa, você não sabe que está errado? Você não sabe que se você pegar, adulterar um remédio, que aquela pessoa fazer um tratamento, que a vida dela depende daquilo, você não está fazendo nada de errado? Você, lógico que está fazendo. Você não sabe também que se você pegar aquele medicamento, que ele precisa tomar 1 grama, você dividir esse medicamento em 4 parcelas de 1 grama, cada uma, e vender 0,25 gramas para ele, e falar para ele que aquilo lá está dentro do tratamento, você não está fazendo nada de errado? É lógico que você está. Você sabe que ele precisa tomar 1 grama, e você está dividindo por 4 o tratamento dele, só para poder ganhar mais dinheiro, em vez de dar o tratamento correto para a pessoa. Então está aí. A gente tem uma série de coisas que acontecem de erradas neste mundo, e que nós vemos acontecer, estamos vendo acontecer. Você vai comprar uma lata de farinha para o bebê, e a lata tem que ter 500 gramas. Você coloca na balança, tem 350. Você compra 1 litro de Coca-Cola, o litro de Coca-Cola já vem faltando 4 dedos. Tem 1 litro? Não tem. É lógico que não. Então todas essas coisas são feitas diante dos nossos olhos, assim, enganando a gente. Só que é o seguinte, esses que estão enganando, estão escamoteando, né, roubando, na realidade, eles vão ter que pagar por isso. Um dia vão ter que se ver diante de corrigir esses atos. Então, de novo, falamos da liberdade de consciência. Nós temos a liberdade de consciência, claro que temos. Nós só precisamos saber usá-la. É isso que nós precisamos. Porque vocês estão vendo que coisas simples demais, olha como que altera a vida de uma pessoa. Coisas simples demais. Se você sabe que o negócio é errado, e você pode avisar a pessoa que aquilo está errado, para ela não ir por ali, que ela vai se machucar, ou vai se prejudicar, ou pode até mesmo perder a vida, e você não fizer isso daí, o que está acontecendo? Você está cometendo um crime. Você está cometendo um crime. A pessoa lá que vai passar por isso pode até não saber,
Mas você sabe, está na tua consciência, está registrado, você não vai esquecer. E isso vai ficar na tua consciência. A hora que você chegar do outro lado, que você sentar, que você tiver que revisar a sua vida e passar por esses pontos aí você vai se ver lá, escamoteando o remédio, roubando Coca-Cola, leite que é para o nenê, você vai, a pessoa que morreu porque você disse que era para ela e que estava tudo certo. Então você vai ver que você fez um monte de coisa errada. Você não fez nada para corrigir. Você podia ter corrigido seus erros, mas não corrigiu. Não corrigiu. Então você não aprendeu. Aí alguém vai te cobrar isso aí? Não, ninguém vai te cobrar isso. Deus vai chegar, sentar na tua frente e falar, e aí, meu filho? Você vai corrigir ou manda você para o inferno? Não tem isso aí lá. Não tem isso aí. Nós somos espíritos imortais. Nós não vamos morrer. Do outro lado, a vida é eterna. E eterno, a gente não tem nem como explicar o que é a eternidade. Agora é o seguinte, o que o Espírito... Deus é justo e misericordioso. O que ele faz com esses espíritos? O que a consciência divina faz? Tem a misericórdia. Então, ele estende a misericórdia. E você é orientado a reencarnar e vir corrigir o que você fez de errado. Você errou. Mas não tem ninguém te censurando. Ninguém vai falar, não, você fez isso errado, você não devia ter feito isso. Não, ninguém vai falar nada disso. É você mesmo que vai falar para você. Você mesmo vai reconhecer seus erros e vai falar isso para você. Puxa, eu errei. Eu tinha que ter feito alguma coisa e não fiz. Eu podia ter corrigido e não corrigi. Então, é nesse momento aí que o espírito começa a despertar. Ele começa a obter uma consciência diferente. E aí ele pede para encarar. Ele pede. Para corrigir os atos que ele cometeu errado. Os erros que ele cometeu. Então, é assim, esta é a misericórdia divina. A consciência é um pensamento íntimo, que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Liberdade de consciência é característica da verdadeira civilização e do progresso. Ou seja, seja livre para fazer o que você quiser, mas respeite o outro, porque o outro não é você. Cada um de nós pensa diferente. Se eu falar aqui, se eu te dar um palito de fósforo, eu falar para você, o que você faria com esse palito de fósforo? Alguém pode falar, palito de fósforo. Se você acender, você pode acender um monte de papel, jogar na cesta de lixo e tocar fogo nessa casa. Aí você pode pensar, não, com esse palito de fósforo, eu posso pegar e fazer uma outra coisa. Eu posso pegar e colocar na fechadura, tirar a sujeira e colocar a chave direitinho que ela vai funcionar. Ou então eu posso pegar esse palito de fósforo e, com mais de um outro palito, eu posso dar uma lição de matemática para alguém. Tudo tem uma forma diferente de se fazer. Cada um pensa de um jeito. Então, se eu perguntar para todos vocês que estão aqui, que são quase 20 pessoas aqui, cada um vai falar uma coisa. 3 ou 4 vai concordar no mesmo pensamento. Mas é assim, está dizendo lá, liberdade de consciência é característica da verdadeira civilização e do progresso. E já existem civilizações aqui dentro do nosso mundo que trabalham dessa forma. Tem lá um jornal, na banca de jornal, você vai lá, o jornal está lá, você pega o jornal, você tira o dinheiro, paga o jornal e vai embora. Você vai na máquina de refrigerante, tem a máquina de refrigerante lá, você vai lá, põe o seu cartão lá, pega o refrigerante, desce o refrigerante, você pagou, vai embora. Você vai, entra no ônibus, tem uma coisinha lá, com dinheiro, você põe o seu dinheiro lá, paga o ônibus e vai embora. É tudo uma questão de honestidade. É uma questão de princípio. Como nós fomos educados? Cada um foi educado de uma maneira diferente, cada um veio de um lugar. Mas existem coisas que são princípios. Você tem que ter princípios. Princípios morais. Né? Você respeita todo mundo e todo mundo respeita você. Então é assim, aquele negócio que está ali para vender, é porque alguém depende daquele dinheiro que está ali para sobreviver. Se você pensar nisso aí, você não vai fazer. Pegar o jornal e ir embora. Você vai pagar. Né? Então está aí. É o livre-arbítrio, gente. E o livre-arbítrio é isso aí. Então está aí. Toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças
reprováveis são as que conduzem ao mal. Então é isso que nós temos que reprovar. Toda tendência que for maldosa, a gente tem que cortar. Escandalizar em sua crença aquele que não pensa como nós, é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. A crença íntima é inacessível. Nem mesmo quando reprimimos os atos externos de uma crença que acarretem prejuízo aos outros. Então tudo isso a gente tem que ter em mente, que a gente não está sozinho mesmo. Tudo que a gente faz, tudo que a gente movimenta, a gente movimenta e não pode esquecer do outro. Tem outro em volta de nós, sempre. O que pode ser feito nos moldes de Jesus? Impor o bem e a fraternidade, com doçura, persuasão, mas não pela força. Olha lá um exemplo lá. Várias religiões se vão congregando para fazer o mesmo trabalho. Na realidade, todos eles estão fazendo o mesmo trabalho. Né? Estão fazendo de forma diferente, mas todos eles estão fazendo o mesmo trabalho. Todos os caminhos deles levam ao mesmo lugar. Uma aguinha, mas agora sem cair, né? Já deixei aí mais fácil. Deixei aqui. Você deixou. Então, são essas coisas que nós temos que concatenar, né? O que nós podemos fazer nos modos de Jesus. Porque é o que nós aprendemos aqui, né? Essa casa é uma casa dedicada a Jesus. De novo, livre-arbítrio. Como incomoda esse negócio, né? É sinal que a gente tem que aprender mesmo, né? Que volta toda hora. Liberdade de pensamento, livre-arbítrio, como é que é? Vocês aprenderam? É como na escolinha lá, né? Vocês já aprenderam? Pode apagar a lousa? Então, não, ainda não. Ainda não, que eu não copiei tudo. Então tá aí. A gente tem que copiar tudo isso. 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E responder os nossos amigos espirituais. Pois que tem a liberdade de pensar, tenha igualmente a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Ou seja, nós não temos que agir como robôs, né? Isso é isso, aquilo é aquilo. Não, nós temos o livre-arbítrio para usar todas as informações que nós adquirimos durante a nossa vivência, toda a nossa sabedoria, para poder corrigir os nossos atos e poder orientar as nossas ações. Versículo 44. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento a liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que é necessário. Então, é de acordo com o nosso nível de consciência sempre. A criança tem um nível de consciência e um nível de aprendizado. O adolescente tem um, o adulto tem outro. E na vida de adulto, nós vamos adquirindo diversos níveis de consciência, porque nós vamos ampliando a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Então, temos aí mais uma oportunidade durante o transcorrer da nossa existência de modificar as nossas existências e as nossas vidas com aprendizado sempre. Todo aprendizado é útil. E tudo que nós aprendemos, nós podemos não usar nessa vida aqui, mas na outra nós vamos usar. Porque tem muita gente que volta com uma consciência quase plena do que aprendeu na outra vida. Isso é uma compensação? Às vezes é, porque a pessoa sofreu demais e não conseguiu colocar em prática tudo que ela queria naquela vida. Porque quem planeja a nossa vida somos nós mesmos, como eu expliquei anteriormente. Chegar no plano espiritual, vou encarnar. Aí vem o nosso amigo lá e fala, eu vou com você. Eu vou ser seu pai. Eu vou ser sua mãe. Eu vou para ser seu filho.
o outro vem lá, eu vou ser seu tio, você o seu primo e tal, e se forma uma família no plano espiritual para vir para cá. E vem todo mundo. E vem para apoiar o plano de encarnação daquele ser. E todos esses vão ser os apoiadores daquela existência, daquela vida. Então, qual é o papel dessas pessoas? A gente sabe, porque nós temos famílias, nós somos criados dentro de famílias. Nós sabemos qual é o papel do meu pai, da minha mãe, do meu tio, da minha tia, do meu padrinho, da minha madrinha, da minha avó, do meu avô. Todos nós sabemos qual foi o papel dessas pessoas dentro das nossas famílias e dentro das nossas vidas. E qual foi a importância de cada um deles. Vai me dizer que vocês esqueceram todos eles. Ninguém esqueceu. Tudo que nós aprendemos com eles, nós carregamos conosco. O livre-arbítrio se desenvolve pouco a pouco, à medida que o espírito evolui nas primeiras existências no reino nominal, adquirindo consciência de si mesmo. Da mesma forma, a cada reencarnação, o exercício da liberdade está condicionado à consciência dos atos praticados, de modo que uma criança tem a sua liberdade de agir limitada, diferente de um adulto. Apesar disso, por mais adulto e ou elevado que o espírito esteja, não é possível o gozo da liberdade absoluta, pois a liberdade de agir está limitada à liberdade do próximo. Agimos livremente, mas essa liberdade se finda no momento em que avançamos de encontro à liberdade do próximo. E no 845, qual é a pergunta? É essa: não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, o que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade irresistível. Lembrai-vos de que querer é poder. Bom, então está aí, ó. Desde o parágrafo azul ali, ó, a gente já pode ver. Não há arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de querer é poder. Então é a nossa vontade que prevalece. Nós devemos estar fortalecidos para mudar essas tendências, né? Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer, perde o domínio do seu pensamento. E desde então, não tem mais liberdade. Punição para o espírito que tem consciência do constrangimento. Quem voluntariamente altera suas faculdades intelectuais pela embriaguez e pratica atos repreensíveis, acaba cometendo duas faltas, pois satisfaz as paixões brutais. E no estado selvagem, o instinto predomina sobre o livre-arbítrio. A fatalidade. Fatalidade, isso aí é uma coisa que a gente escuta muito. Aconteceu porque foi fatalidade. Aquilo foi fatal para a pessoa. A fatalidade existe ou não? Então está ali, a fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo espírito, ao se encarnar e sofrer determinada prova física. Quanto às provas morais e às tentações, o espírito cederá ou resistirá de acordo com o uso do seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal. Cabe mais uma vez à nossa decisão. É mais fácil atribuirmos os nossos fracassos à sorte ou ao destino do que a nós mesmos, consequências das nossas faltas pretéritas. A gente sempre arruma um monte de desculpas para os nossos erros, né? Mas na realidade os responsáveis somos sempre nós. Então está aí, fatalidade, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte, que é a única certeza que nós temos. O espírito sabe que o gênero de vida por ele escolhido o expõe a morrer mais de uma maneira que de outra, mas também sabe que as lutas que terá de sustentar para o evitar. É o homem que teme a morte, não o espírito. Aquele que é presente pensa mais como um espírito do que como um homem, pois compreende a sua libertação e a espera. Você escolheu suas provas. Quanto mais rude ela for, mais se elevará, se melhor a suportar. Então está aí, o grau de sofrimento nosso com relação aos nossos erros e acertos
é a que nos elevará espiritualmente. Né? Conhecimento do futuro. Já pensaram numa cartomante cheia de... Né? Vai ali, vamos ver aí qual é o seu futuro. O que é que eu vou ganhar aí na loteria? Qual é o número? Já pensaram nisso, não foi? Ou então, fala aí para mim o que vai acontecer no dia tal, na hora tal. Não é nada disso, gente. O futuro, em princípio, é oculto ao homem. Só excepcionalmente Deus lhe permite a revelação para facilitar o cumprimento das coisas. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora. Cada um deve concorrer para a realização das coisas, mesmo daquelas a que desejaria opor-se. Então é isso, a gente sempre fica na ilusão de que alguém vai dizer para nós o que é melhor para nós. Quem sabe o que é melhor para nós somos nós, porque fomos nós que chegamos até aqui de alguma maneira, sabemos de que maneira chegamos. Sabemos o que nós tivemos que aprender, quanto nós tivemos que sofrer para chegar até aqui. Então, ninguém vai dizer para nós o que é melhor para nós. Somos nós mesmos que sabemos o que é melhor, o que é possível que a gente possa fazer. Então, não é uma cartomante sentada numa mesa que vai dizer para você o que é melhor para você. Muitas vezes as pessoas vêm à casa espírita achando que aqui a gente vai falar alguma coisa, ou algum espírito vem aqui para falar o seu futuro, o que vai acontecer de bom para você. Eles não vêm fazer isso, tá? Eles estão na mesma condição que nós. Desencarnaram e estão na mesma situação que nós. Porque nós saímos daqui e levamos conosco todos os nossos erros e acertos. E lá, quando chegamos lá, nós não viramos santo. Não sofremos uma reforma de 100%. Não, na realidade, nós começamos a ver as falhas que cometemos. Que para nós eram coisas tão simples, tão naturais, mas não eram. Aí a gente vai ver que, na realidade, a gente tem muita coisa por fazer ainda, né? Então é isso. As pessoas vêm para cá achando que a gente vai falar alguma coisa para elas, que vai mudar a vida delas naquele momento, uma sorte grande para elas. Não é nada disso. Na realidade, nós estamos aqui para amparar e auxiliá-las na caminhada, tornar a caminhada de vocês mais fácil, né? Ensinando a vocês qual é o caminho, qual o melhor caminho. Porque cada um de nós, como eu disse, teve uma vida diferente. Então, pois Deus, que tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova? Uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse mal. O problema não é o que Deus sabe a nosso respeito, é o que nós não sabemos a respeito de Deus, né? E que nós não conseguimos interiorizar do nosso aprendizado. Isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado? Porque passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto. A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimento sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Então, a responsabilidade nós incumbe isso ao fim. Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, conquanto sabe de antemão se ele se sairá bem ou não, Deus não o pode, em sua justiça, punir nem recompensar por um ato ainda não praticado. Então, aí está uma questão, a 871. Assim sucede entre os homens, por muito capaz que seja um estudante, por grande que seja a certeza que se tenha de que alcançará bom êxito, ninguém lhe confere grau algum sem exame. Isso é sem prova. Do mesmo modo, o juiz não condena um acusado, senão com fundamento num ato consumado, e não na previsão de que ele possa ou deva consumar esse ato. Então está aí. Nós estamos aprendendo e sendo colocado à prova ao mesmo tempo. Quanto mais se reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento do futuro, melhor se vê quanto foi sábia a providência de ocultar. A certeza de um acontecimento venturoso o lançaria na inação. A de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos, suas forças
ficariam paralisadas. Daí o não lhe ser mostrado o futuro, senão como meta que lhe cumpre atingir os seus esforços, mas ignorando os trâmites por que terá de passar para alcançar. E o conhecimento de todos os incidentes da jornada lhe tolheria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria resvalar pelo declínio fatal dos acontecimentos sem exercer suas faculdades. Quando o feliz êxito de uma coisa está assegurado, ninguém mais com ela se preocupa. Ou seja, não haveria crescimento para quem já está com tudo facilitado, né? Você não vai se preocupar com um negócio que você já tem alguém fazendo por você. Então, qual é o mérito de uma conquista dessa? Nenhum. É uma coisa você chegar lá e comprar o exame de carta, né? Ir lá, chegar lá na hora do exame de carta, o cara fala assim, senta aí, faz isso, faz aquilo. Então, chamou o número aí, ó. Alguém está ali. 15 branco. Meio. Então, vocês veem que essas coisas são ilusões que nós colocamos para nós mesmos. Nós construímos essas ilusões, achando que estamos levando grande vantagem nessas coisas. Não estamos. Nada vai trazer o mérito senão o nosso próprio esforço. Nós precisamos nos esforçar. É como uma banana. Você não vai comer a banana se você não tirar a casca. Você tem que tirar a casca. Você não vai comer o arroz se você não cozinhar o arroz. Né? Você não vai comer a carne se você não cuidar daquela carne, temperar e colocar ela na panela e colocar ela para cozinhar ou fritar. Então, tudo tem trabalho, tudo requer trabalho. E o espírito também precisa do trabalho. Sem esse trabalho, nós não vamos nos aperfeiçoar. Nós temos que nos explorar mesmo, para poder aparecer melhor do que nós somos. Para chegar lá melhor do que somos. Essa é a função de nós estarmos aqui. Então, essa é a questão que o Livro dos Espíritos traz para nós, que muitas pessoas fazem, muitas vezes não entendem o motivo pelo qual Deus, que sabe tudo o que nos vai acontecer, pois para Ele o nosso futuro é presente, não impede, por exemplo, a reencarnação de alguém que vai se suicidar. Não vai impedir, porque você precisa aprender com o seu erro. Você vai se suicidar, mas o que é um corpo para Deus? Nada. Você pode viver quantas vidas nós já tivemos? Quantos corpos nós já tivemos? Quantos 1000 anos nós já estamos reencarnando aqui? Então, é um tempo que a gente não pode contar, né? Mas veja quanto tempo nós precisamos para chegar até onde nós chegamos agora. Então, a resposta dos benfeitores, o comentário de Allan Kardec, são muito esclarecedores, pois qualquer que seja o resultado de uma reencarnação, as experiências que o espírito adquire, mesmo no caso extremo como o do suicídio, servirão como aprendizado, além de que a ciência adquirida, ele jamais perderá como vimos. Assim, a experiência por que passa o homem não serve para que Deus conheça as suas ações, mas para que ele próprio aprenda a cumprir o desígnio divino de evoluir até alcançar a pura e eterna felicidade. E com isso nós estamos encerrando o aprendizado no dia de hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com o que nós passamos, tá? Que vocês retornem na semana para a próxima aula, tá? Eu agradeço a presença de vocês. Passo a bola para você.